Pessoal, a partir de agora, essa aula está sendo gravada. Se você está com a câmera ligada ou se depois for fazer uma pergunta, você está cedendo sua imagem e sua voz, tá? Está ciente que isso vai ficar gravado para a posteridade, me permitindo usar essa aula, tanto nessa turma quanto em turmas seguintes, se assim precisar, certo? Então, quem quiser depois fazer pergunta, quem comanda é a Drica, tá? Ela que vai dizer se pode, se não pode, se é por vídeo, se é por... Então, ela é a dona da aula de hoje, vou sentar aqui e escutar e aprender como vocês. Então, é uma aula bônus, então não é todo mundo que tem o privilégio de estar aqui. Quem é aluno da turma 1, tem alguns aluninhos da turma 1 aqui, que são os veteranos, tá? Que eles renovaram, e aí, consequentemente, ganharam essa oportunidade de ter aula de novo com a Drica, né? Porque a turma 1 teve aula com a Drica já sobre outro assunto, né? Mas faz tempo já faz mais de ano, então tá na hora de ter uma outra aulinha com a Drica. Né? Sou veterana, isso aí, a Lete, a Gi. Então, algumas pessoas que não são colegas da turma sintam por isso, tá? Quem vocês não reconhecerem. Deixa eu só mandar aqui para você que não está ouvindo. Muito bem. Drica, seja muito bem-vinda, faça as honras, você já está em casa, se apresente aí para o pessoal, a aula é sua. Obrigada, Jéssica, mais uma vez pelo convite para estar aqui com vocês, turma maravilhosa. Muito obrigada, pessoal, por estarem aqui hoje à noite com a gente, compartilhando, né? Eu falo, a gente faz aula, mas a gente compartilha experiências de todas as formas. Então, já que a Jéssica falou sobre dúvidas, perguntas, fiquem à vontade. A hora que vocês quiserem interromper, fazer uma pergunta, pode ser na hora mesmo, para não perder a linha de raciocínio, a gente já vai conversando, porque eu, pelo menos, sou assim, se eu deixo tudo para o final, eu já esqueci metade do que eu ia perguntar, né? Então, fiquem à vontade para interromper a hora que vocês sentirem necessidade, seja pelo chat ou seja levantando a mão ali para poder falar também e liberar o microfone, como vocês se sentirem mais confortável. Então, vamos lá. Eu sou a Drica, eu trabalho com planejamento financeiro e consultoria de investimentos. Acho que já perdi as contas, mas desde 2016, mais ou menos. Então, faz um pouquinho. Nesses últimos anos, eu tenho atendido mais o foco realmente da pessoa física, das famílias, casais. Quando muito, assim, eu pego uma parte para quem é autônomo, profissional liberal, porque acaba que muitas vezes eles se misturam e eu pego e faço junto. Eu não atendo mais empresa, nem nenhum tipo de serviço que tenha necessidade de ter algum tipo de estoque, alguma coisa assim, principalmente por questão de tempo, toma muito tempo, né, fazer esse controle, eu tive que separar e focar em um nicho ou familiar ou de empresa, senão não ia dar conta do negócio, mas eu sempre gostei muito de atender pessoas e trabalhar com famílias, porque você acaba fazendo parte da vida dessas famílias, ajudando elas num processo muito bacana de realmente realizar algum objetivo, realizar sonhos, né? Sair de um ponto X para chegar no ponto Y é uma coisa que eu acho que é muito gratificante. Eu gosto bastante de trabalhar isso, e não só no planejamento financeiro, né? Eu trabalho com essa parte do planejamento financeiro, mas uma coisa que eu quis trazer aqui hoje para vocês é também mostrar que o planejamento financeiro não é só planilha, não é só investimento, não é só um número. A gente tem que conseguir adaptar isso para a nossa vida e conseguir fazer isso, conversar com o restante das nossas áreas de vida, porque o financeiro sozinho ele não funciona. Né? Ele não funciona se a sua vida estiver bagunçada. Você não consegue fazer uma economia se você está com alguma área da sua vida desorganizada. Às vezes aquilo ali vai acabar te gerando uma demanda financeira, justamente pela falta de planejamento numa área totalmente por fora do financeiro. Então a gente sempre tem que trabalhar tudo isso junto. E uma das coisas que eu fiz durante esse tempo que eu estou trabalhando com planejamento financeiro foi fazer diversos cursos em áreas de planejamento de vida, de organização, de produtividade, porque isso reflete totalmente ali quando a gente vai fazer realmente um acompanhamento das famílias de como elas precisam se organizar, né? Desde como que você vai organizar para fazer seu mercado, logística para poder trabalhar com a parte de transporte, fazer uma análise mais geral, às vezes até mesmo com um planejamento de educação dos filhos, alguma coisa nesse sentido, está tudo muito vinculado.
Então, eu trouxe isso um pouquinho diferente da aula anterior que eu tinha feito com a Jéssica, que a gente focou um pouco mais de investimentos, mas como vocês estão aqui para aprender a fazer a parte de declaração no imposto de renda de investimentos, então eu já entendo que vocês já passaram por toda essa fase de como investir, dos produtos, das coisas. Então, a gente vai partir uma parte mais de planejar mesmo e depois trabalhar uma parte separada de investimento por metas, porque isso é uma coisa que sempre gera bastante dúvida. Às vezes você conhece o produto, você tem o dinheiro, mas tem aquela dificuldade de como que você vai separar isso para realizar a sua listinha de metas como um todo ali e fazer essa reorganização, tá? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Me digam se está muito pequeno ou se dá para ler. Acho que está pegando a tela inteira, né? Tá bom, mas tá pegando a parte de cima ali, né? A parte do Zoom. Esse aqui, né? É. Do Zoom também? Não. Não, do Zoom que eu digo, do Zoom Sim. de aumentar ou diminuir o Zoom. Isso. Eu deixei o PDF para ficar mais leve, porque se eu abrir o PowerPoint aqui com a aula e a gravação, eu tenho medo de ficar muito pesado e começar a travar. Eu vou deixar no PDF mesmo. Eu vou rolando para vocês, não fica tão, não corre risco de travar. Então, vamos lá. Só para explicar um pouquinho melhor, né, quem sou eu. Eu sou formada em engenharia mecatrônica e estudei gestão estratégica de negócio. Então, o meu primeiro contato com a parte financeira foi, na verdade, na parte de negócios. E depois é que eu fui me interessar pela parte de planejamento financeiro pessoal, que foi um interesse, né, uma demanda por necessidade. Eu precisava disso para organizar a minha própria vida. Então, eu precisei estudar para mim, e aí depois eu gostei, comecei a auxiliar outros amigos, alguns conhecidos, e aí resolvi trabalhar com isso e fiz os meus cursos com uma visão um pouco mais diferente, daí pensando realmente em atender e trabalhar com isso. Aí eu fiz a minha especialização em Finanças, Investimentos e Banking pela PUC, e fiz também um MBA de Ações Stock Picking pelo IBMEC. Hoje eu atendo como consultora registrada pela CVM, eu faço os atendimentos tanto na parte de planejamento completo, como na parte específica de investimentos, né, mais pontuais, só a estratégia de carteira, né, todas elas de forma personalizada. Hoje eu não trabalho com vínculo com nenhuma instituição, então todo o meu trabalho é independente, não recebo comissão de nada, nem de seguradoras, nem de corretoras, nem de nenhum tipo de produto, né? Eu faço um trabalho, eu cobro pelo meu trabalho, pelas minhas horas trabalhadas, realmente, então, de forma independente, sem nenhum conflito de interesse. E a parte de educação também, que eu tenho o curso no Método de Rica, que hoje não está aberto ele mais dessa forma completa. Eu fiz uma divisão nele para a parte de organização e depois a parte de investimentos. Esse ano, inclusive, a parte de investimentos, não comercializei nenhuma, porque eu pretendo atualizar, mas eu tive uns probleminhas de saúde esse ano, não consegui refazer. Mas foi uma forma que eu encontrei de auxiliar algumas pessoas que não tinham condições de contratar uma consultoria, por exemplo. Então, para poder realmente ajudar mesmo pessoas que querem começar e às vezes não têm condições de pagar nenhum curso caro, nenhuma consultoria, né? Então, a ideia do curso, quando eu fiz, foi justamente atingir esse público. E isso me trouxe uma alegria muito grande, porque eu recebi feedbacks muito bacanas de pessoas que não teriam condições de fazer outras coisas e conhecer também essa situação, essa realidade, tirar dúvida deles, que eu acho que acabou que eu fiz essa parte para ajudar eles e eles que me ajudaram, porque, querendo ou não, me trouxe uma base para ajudar a atender os meus clientes depois, que eu não teria tido se não fosse esse contato, né? Então, eu falo assim, tudo isso que a gente vai fazendo, vai desmembrando, assim, a gente vai aprendendo e melhorando, né? A gente é surpreendido cada vez que a gente faz uma coisa diferente, eu gosto bastante disso. Então, o que eu quero começar com vocês falando aqui, né, já entrando no foco para não tagarelando, gente, eu falo para caramba, tá? Se eu começar a falar demais, Jéssica, você faz assim, corta, porque senão você sabe que eu não paro. Mas, assim, o planejamento financeiro, para a gente começar por ele. Muita gente acredita que o planejamento financeiro, ele é fazer a gestão dos ativos, carteira de investimento, aprender ali, fazer uma previdência, alguma coisa assim, ou a parte econômica, né? Realmente de economizar um orçamento doméstico, fazer aquilo ali, mas, na verdade, o planejamento financeiro como um todo, ele é muito mais do que isso. A gente tem ali diversas fases para um planejador financeiro, para ele pode atuar em todas elas, só em uma, só em outra, mas ele tem que ter o conhecimento de como todas elas funcionam, de como todas elas se conversam. Então, a gente começa lá no básico, que é realmente a gestão financeira, que é você olhar o seu orçamento, quanto você ganha, quanto você gasta, fazer
separação, essa educação financeira, para daí você passar para a parte de gestão de ativos, que é a parte de investimento, que é o que vocês já estão fazendo, é a parte de você trabalhar um planejamento de aposentadoria, mas também é trabalhar um planejamento sucessório, é você trabalhar um planejamento tributário, é a parte de gestão de risco. Então, todas essas fases, elas precisam se conversar para você realmente falar que você tem um planejamento financeiro adequado. Então, ele vai muito além do que só aqueles números, né? E aí, o que eu estava falando para vocês lá no comecinho, não existe um bom planejamento financeiro sem um bom planejamento de vida, uma organização das suas áreas de vida para que você toque tudo isso. Porque se você não tem isso, essa visão macro da sua própria realidade, da sua família, fica difícil até de você entender qual que é a sua demanda, seja para investimentos, qual que é a sua demanda para a parte tributária, qual que é a sua demanda para a parte sucessória. Então, assim, a gente precisa ter uma visão geral e uma organização para que a gente consiga aproveitar o melhor de cada um desses bracinhos que a gente tem dentro do planejamento financeiro e trabalhar melhor as oportunidades, né? Então, assim, a primeira coisa, e isso é regra para tudo, é você aprender a fazer boas escolhas, né? Eu trouxe esse trecho do livro do Essencialismo, que eu gosto muito disso aqui, porque eu acho que você pode ler ele em qualquer momento, pensando em qualquer área da sua vida, que é bem provável que ele se enquadre, né? Que é aquele negócio, você já se sentiu empacado, estagnado por acreditar que, na verdade, não tinha escolha, ou já sofreu a tensão de ter, ao mesmo tempo, duas crenças contraditórias, do tipo, não posso fazer isso ou tenho que fazer isso? Se você já cedeu um pouco, pouco a pouco, o seu poder de escolha, até se permitir, lá o livro, andar às cegas num caminho determinado por outra pessoa, né? E se ele fala assim, se você já passou por isso, você não está sozinho. Isso é algo que a gente faz, muitas vezes, sem nem perceber, né? A gente faz isso antes de ter educação financeira, quando a gente vai deixando a vida nos levar, e aí você vai tomando decisões com o que tem, eu só posso fazer isso porque o dinheiro só dá para isso, ou eu não estou investindo porque eu estou lidando com esses imprevistos, né? Você faz isso, às vezes, no seu trabalho, você vai levando aquilo ali no dia a dia, naquela correria, e você não volta para repensar e fala assim, nossa, mas o que eu queria era totalmente diferente. Às vezes, quando você vê a pessoa, você não lembra nem quando foi a última vez que estava fazendo algo que você realmente queria e que estava te levando ao caminho que você desejava, né? Então, isso aqui é o ponto inicial para qualquer tipo de planejamento, né? Eu trabalho, não sei se vocês conhecem, a parte de produtividade pelo método GTD, da Thais Godinho, não sei se vocês já ouviram falar. Eu fiz a minha formação com a Thais Godinho desse método, que eu acho essencial. Ele fala muito dessa questão das áreas da vida e ele serve para você adaptar em qualquer nicho que você for trabalhar. E é justamente você aprender a olhar para aquilo que você deseja, tirar o que é essencial e focar a sua energia, o seu trabalho, tudo aquilo que é finito, você dá um foco. Então, o dinheiro é finito, nosso tempo é finito, nossa energia é finita. Então, essas coisas que são finitas, a gente precisa escolher bem, direcionar, porque se a gente deixar ela esparramada por aí e tudo, na hora que a gente tiver uma oportunidade de fazer aquilo que realmente é importante para a gente pode não ter uma delas e a gente não consegue completar isso, né? Então, essa é a primeira, o pontinho de mentalidade ali que a gente precisa ajustar para tomar boas decisões, seja nos investimentos ou seja em qualquer outra área da vida, né? E aí eu falo assim, que o que seria uma boa escolha? São aquelas escolhas que são importantes para você, não é aquelas escolhas que estão aí, sei lá, né, pelos amigos, pela família, pelo Instagram, por qualquer outra coisa que tem as cobranças gerais que a gente tem, né? Eu falo assim, um grande exemplo disso que eu vejo na prática, ainda apesar da gente já conversar muito sobre isso ultimamente, é a questão de você entrar num relacionamento, fazer um financiamento para poder casar, ou para poder se juntar com alguém, ou para sair da casa dos pais já com financiamento, aquele preconceito que tinha bem mais forte antigamente com o aluguel, mas hoje ainda se tem. Eu pego muitos clientes com um financiamento altíssimo, se você for comparar com a renda que eles têm, é um congelamento, um engessamento de orçamento muito grande, e foi feito algo que não foi bem pensado, não foi bem planejado. E aí o problema não é, eu falo assim, não é o problema, é o financiamento em si, né? Isso é uma questão de escolha, né? O que é prioridade para você? Ter uma casa? É procurar um emprego num determinado lugar? Dependendo do seu momento de vida, talvez não vale a pena, porque você quer ter a oportunidade de mudar de cidade, de estado, quer morar um tempo fora, aí não faz sentido você ter um financiamento.
Mas às vezes o seu foco ali é ter uma parte mais estável, às vezes você tem filhos, você quer uma segurança. Então, assim, varia de realidade para realidade. O problema não é o fim, não é a casa própria, não é o financiamento em si. Às vezes é o momento de vida e a análise que você fez ali, às vezes erroneamente, de quanto que aquilo representa do seu orçamento. E muita gente ainda faz isso por pressão, ou pressão dos pais, ou pela crença de tipo, é aquela fase, sabe? Você termina a escola, aí você tem que entrar na faculdade, aí você sai da faculdade, você tem que comprar uma casa, aí você tem que comprar um carro, aí você tem que... E assim vai indo. A gente tem nesse tem que, e quando vê, a gente fez um monte de coisa que às vezes não foi ruim, mas também não deixa a gente se sentir completa. A gente não fica feliz no fim das contas, mesmo assim. Então eu falo, todas as escolhas, elas precisam ser, primeiro, importantes para você e para sua família, independente do que está todo mundo em volta pensando, porque no fim das contas, quem paga a conta, em todos os casos, é você, não é os outros. Então, o primeiro ponto para uma boa escolha é isso, é refletir e trabalhar o autoconhecimento. Por isso que eu trouxe que o autoconhecimento faz toda a diferença para você realizar boas escolhas. É algo que só você pode dizer, né? As escolhas que fazem mais sentido para você, elas vão ter um resultado melhor, né? E você tem que fazer escolhas que vão te deixar mais próximo de um objetivo maior. É você ter aquela constância. Eu estou fazendo A porque eu quero alcançar B, e A é essencial para B. Você passa por essas fases. Não adianta nada eu fazer um objetivo C que não tem nada a ver com isso, que não vai me levar mais perto do meu objetivo de forma alguma. Eu só estou desperdiçando tempo, energia, dinheiro, paciência, né? Então, essa é a questão do essencialismo e do focar. Isso, para você ter uma visão melhor disso, é justamente pensar no seu eu do futuro. Então, assim, quando a gente trabalha no GTD as áreas da vida, a gente precisa delimitar ali o que eu quero para cada uma dessas áreas, em que ponto de vida eu estou em cada uma delas, o que eu quero melhorar em cada um desses aspectos, para começar a filtrar quais são os objetivos neles, e isso vai convergir, vocês vão ver, para o financeiro também. Depois eu trago o exemplo para vocês verem onde que ele chega no financeiro, né? Mas um exemplo aqui, já que a gente está falando de finanças, principalmente, seria assim, o que você imagina para você lá na frente? Uma aposentadoria, uma liberdade financeira aos 50 anos. Se você tem 20 anos, o seu direcionamento de energia para isso vai ser um. Se você tem 40, seu direcionamento de energia para isso vai ser muito maior, porque você tem menos tempo, vai focar mais, né? Mas em qualquer um deles, se isso for uma prioridade, cada ação sua hoje, em relação ao seu cuidado com finanças, com investimentos, com promoção que eu digo de trabalho para ganhar mais, para poder gerar mais renda, vai ter isso em mente sempre, né? O que eu posso fazer hoje que vai me deixar mais perto dessa aposentadoria? É economizar? É fazer um curso para aprimorar e poder gerar uma renda maior? É eu me mudar para um lugar onde o custo de vida vai ser mais barato e eu posso focar melhor nisso? Qual vai ser a minha ação hoje que vai me deixar mais próxima desse objetivo? E isso não serve só para financeiro, por isso que eu trouxe um outro aqui embaixo para vocês darem uma olhadinha. Por exemplo, se eu quero ser uma pessoa que entende e consegue conversar sobre diversos assuntos com bons argumentos, o que eu preciso fazer para isso? Estudar. Mas eu tenho aí uma vida para estudar. Eu não vou aprender tudo esse mês. Não vou aprender tudo no recesso de fim de ano. É uma vida. Então, eu vou gerenciar isso ao longo dos meus anos de vida para que eu esteja sempre estudando e aprendendo alguma coisa, não necessariamente só para o meu trabalho, mas de outras áreas. Isso vai afetar cada escolha que eu faço de leitura, de curso, de palestra, de vídeo que eu vou assistir no YouTube. São pequenas coisas que eu posso fazer no dia a dia que vão estar relacionadas com esse objetivo. E aqui eu estou falando um objetivo maior, é um objetivo amplo. Eu coloquei ali diversos assuntos. Se eu quiser nichar mais, né, que é uma coisa que eu sempre faço, eu vou separar às vezes por anos. Em 2023, eu vou focar no assunto X. Eu quero entender melhor sobre alimentação. Então, nesse ano, meu direcionamento para aprender sobre coisas diferentes da minha profissão vão ser relacionadas à saúde e alimentação. Então, eu vou assistir uma palestra de uma nutricionista, eu vou comprar um livro que fale sobre isso, eu vou tentar entender alguma coisa assim. No outro ano, pode ser que eu queira entender sobre história de um país X. Na hora que eu chegar nesse país X, naquele ano, eu comprar e assistir e tentar estudar coisas nesse sentido. Então, isso aqui vai fazer parte de todas as minhas decisões. E aqui entra a parte do financeiro também, porque se eu sei onde que eu quero focar, eu não vou cair na live lá do fulano que eu estava assistindo, porque eu gosto do cara, mas ele começou a vender um curso que não tem nada a ver com a área que eu delimitei no meu início de ano, que seria uma área de foco.
Eu vou deixar o meu dinheiro, o meu tempo, a minha energia para utilizar para algo de uma área que eu já falei, que eu já me comprometi, que eu sei que eu quero. Porque senão a gente começa a pescar um monte de coisa, quando a gente vê, a gente tá com aquele monte de curso parado, né? Você abre o Hotmart, você olha assim e fala, gente, quanta coisa aqui, eu não assisti nenhuma dessas aulas, né? Ano que vem eu assisto, aí joga para o outro, joga para o outro. Então, se a gente consegue focar, a gente direciona. E você consegue, inclusive, aplicar isso mais rápido, né? Então, acaba ficando bem mais fácil de você tomar decisões a esse respeito. E para isso, uma das coisas que eu gosto muito de utilizar, eu faço esse mapinha com os meus clientes e é bem bacana, é você entender quais são os seus princípios norteadores. Aquele exemplo que eu estava falando da casa própria, por exemplo, para alguém que o que norteia ela neste momento, e isso pode ser que mude, tá, gente? Nem sempre o seu princípio norteador vai ser o mesmo para a vida inteira. São fases de vida. Então, ele vai acompanhando isso também. Então, é legal que todo ano você faça uma revisita ali e ver se ainda isso se mantém, né? Mas se a pessoa está pensando que, para ela, o mais importante nesse momento, putz, se eu acabei de casar, tô grávida, eu sei que eu quero morar nessa cidade porque eu adoro essa cidade que eu tô morando agora, quero continuar aqui, eu vou pregar muitas vezes por segurança mais do que por liberdade nesse momento. Talvez por conforto mais do que por status. Então vai fazer mais sentido para mim nesse caso, às vezes abrir mão de uma viagem, por exemplo, um dinheiro que eu guardava todo mês para fazer uma viagem, para pagar um pouco a mais no financiamento e ter a minha casa. Agora, se eu sou uma pessoa que não sou solteira, não tenho filho, não tenho ninguém, estou com um bom emprego, estou com uma grana legal, consigo aproveitar esse ano para fazer uma viagem, para poder explorar, conhecer lugares diferentes, quero descobrir onde eu quero morar de verdade, eu vou prezar muito mais por liberdade, por realizações, do que por segurança. Então, as minhas decisões também vão ser afetadas por conta disso. E aí, quando a gente olha num objetivo, fez sua listinha de metas financeiras lá, estou investindo para quê? Estou fazendo a minha reserva, minha aposentadoria, viagem de fim de ano, uma festa de aniversário, e eu quero trocar o carro daqui a 3 anos. Você vai ter que priorizar qual delas que você vai começar a investir, porque em algum momento você não vai ter o dinheiro para colocar em todas ao mesmo tempo. Se você tem algo que te norteia, você consegue priorizar elas melhor. Ao invés de ficar ali só naquela ansiedade, né? Tipo, não, vou esse. Aí ele fala, não, o carro é mais importante, eu quero muito esse carro. Aí você investe nele nesse mês. Mês que vem você começa a ver propaganda de viagem, seus amigos estão viajando, você fala, não, acho que vou deixar o carro para depois, vou colocar o dinheiro esse mês para viagem. Aí você não termina nenhum nem outro, não realiza nenhum nem outro e fica naquele mar, tipo, vou para cá, vou para lá, né? Igual o Joseph, dos melhores do mundo, né? Ele fica lá, vou, não vou, mas fechou, eu fiquei. Aí você acaba não fazendo nada. Então, assim, quando você tem isso para te nortear, e isso principalmente para quem tem famílias, ajuda muito porque não é você sozinho, né? Você tem marido, você tem esposa, às vezes você tem filhos que já participam dessa organização financeira da casa, por exemplo, para decidir quais são as prioridades. E aí não é só você, é a prioridade sua, é a prioridade do seu cônjuge, e às vezes seu filho está participando também, vocês têm que arranjar algo para fazer em família. Isso aqui também vai ajudar na hora de vocês fazerem essas escolhas, tá? E aí eu trouxe aqui só um exemplo para vocês verem o que poderiam ser essas áreas da vida. Cada um pode montar a sua, né? Vai ter coisas que vai fazer mais sentido para um, para outras. Na internet você acha todas essas rodas da vida, você filtra por aquela que você gostar, ou se você quiser fazer uma particular, isso aqui é só um exemplo para vocês, mas seria o passo inicial para você começar a se organizar ali dentro e direcionar para o que você vai trabalhar. E quando você deixa de pensar lá no seu eu daqui 10 anos, aí você diminui. Vou pensar nele para 5 agora, vou desmembrar para 5. Aí agora, para fazer o planejamento de 2023, vou desmembrar para 1 ano. O que eu posso fazer nesse 1 ano que vai me deixar mais próximo de melhorar em cada uma dessas áreas? Né? A gente fala assim no GTD que qual que é o próximo passo útil, viável e possível que você pode fazer em direção àquele objetivo. Não adianta você pensar que é muito difícil ou que está muito longe. Às vezes, uma coisinha que você faz hoje, uma ida no mercado que você faz uma compra diferente, um passeio que você escolhe fazer ou não fazer naquele dia, já está te deixando mais perto de alcançar um determinado objetivo. Então, são pequenas ações no dia a dia que vão pesar isso, e não um gesto gigantesco que vai resolver tudo. Então, aqui dentro das áreas você consegue fazer isso. Eu gosto de trabalhar assim, eu trouxe um print, isso aqui eu fiz um tempo atrás, eu faço no papel mesmo, assim, só para poder ir separando, né, as coisas que eu tenho interesse. Eu gosto de fazer um separado, um para o pessoal e um para o profissional, né, para saber onde que eu vou focar em cada um daqueles.
E aí você pode abrir todas as áreas. Então, tipo, sei lá, coloquei carreira, saúde, casa, finanças, desenvolvimento, negócios, lazer, o que você quer fazer ali dentro. E dentro deles, quais são as coisas que você quer gerenciar. E dentro dessas coisas, você coloca suas metas. Então, você tem uma visão para o ano de todas as suas áreas de vida. Esse ano, eu quero, onde que eu quero focar meu lazer? Eu quero fazer algumas viagens, eu quero ler mais, eu quero assistir seriado, eu quero aprender a tocar um instrumento, o que eu quero fazer? Vou colocar aqui dentro, e aí daqui de dentro eu posso desmembrar também. É uma viagem? É duas? É uma grande? É uma pequena? É sozinha? É acompanhada? Que leituras que eu vou fazer? Aí eu volto lá o que eu quero aprender, o que eu quero estudar, eu quero ler mais literatura clássica, eu vou colocar então pelo menos 2 livros de literatura para ler no ano. Não, eu quero aprender sobre corte e costura, vou colocar aqui dentro um livro sobre corte e costura. Qualquer coisa, você vai desmembrando aqui para você poder escolher e não ficar lá perdido no Netflix, assistindo às vezes um monte de série nada a ver, você vai assistir aquelas séries que tem a ver com as coisas que você mais tem interesse naquele ano. Negócios, a mesma coisa. Cursos que eu quero criar, coisas que eu quero investir, né? E-commerce, trabalho, sei lá, qualquer coisa que tenha. Desenvolvimento, vou fazer um determinado curso, vou entrar num clube de leitura, quero aprender um novo idioma, ou quero melhorar alguma coisa que eu já estudava antes, dentro da casa, na minha carreira, tirar certificação, fazer um curso novo, o que eu vou fazer aqui dentro? E aí você vai separando. E em finanças, lógico, com planejamento financeiro, as suas contas, os seus investimentos, seguro de vida, né, os impostos que você precisa pagar, como é que está toda essa organização, vamos colocar metas ali dentro para você seguir e acompanhar. E para o profissional você vai fazer a mesma coisa, né? Treinamentos que eu vou dar, palestras que eu vou dar, e aqui você já começa a pensar não só no que você vai oferecer, mas também quanto você vai cobrar, porque se você faz essa visão do ano, já pensando quanto que você quer ganhar. Para quem é autônomo, para quem é um profissional liberal, isso é essencial. Você tem que projetar, falar, esse ano eu vou trabalhar para tirar X, porque senão você fica ali meio a esmo, o negócio não caminha, né? Então, o que eu vou fazer para isso? Eu preciso fazer um curso? Eu preciso ter uma certificação nova? Eu preciso fazer uma parceria com alguém? Né? Ou eu vou ter margem esse ano ali de tempo e tudo para criar um novo negócio? Né? Eu vou cuidar da empresa A, vou focar mais na empresa B, o que eu vou fazer primeiro? Né? Então, isso aqui também é interessante para dar essas visões para vocês, até para o investimento. Aqui você já sabe se você vai ter que pôr mais dinheiro no seu negócio, se você vai conseguir pôr mais dinheiro no seu investimento pessoal, na hora que você olha o seu planejamento e o seu patrimônio como um todo, né? Então, isso aqui também é importante. E aí, uma coisa... Oi! Volta um pouquinho ali, Jéssica. Só para dizer, pessoal, não sei se algum de vocês segue a Drica no Instagram. Se não segue, sigam, tá? E aí a gente nota e assim, o que ela está falando aqui, ela realmente aplica. E quem segue ela consegue saber. Eu acompanhei ela há muito tempo, né? A gente conversava muito, assim. Esse ano que foi mais corrido, né, Drica? Mas a gente se encontrava. Esse ano a gente focou no trabalho. Esse ano foi de trabalho mesmo, mas assim, vocês notam pelo que ela posta, entendeu? Eu sei das viagens, eu sei dos clubes de leitura que ela tem, né? Não é só um. Então, assim, isso que é legal, né? Então, o que ela está falando aqui é algo que ela não é só teoria, né? Não é tipo algo que ela, sei lá, leu em algum lugar, e vocês podem ver que tem vários livros ali, então poderia ser, né? Mas é algo que ela realmente aplica e que funciona. E pelo tempo que ela também dá consultoria, ela consegue orientar muito bem quanto a isso também. Então, aproveitem, tirem uns prints aí, né? Façam as anotações que vocês... Aproveitem, estudem a Drica, que esse é o momento de vocês. Isso que ela faz, que ela está falando, ela realmente faz. E quem está consegue ver. Então, imagino que ela mais ainda, né? Que isso funcione mais ainda para ela, né? Para a aplicação na vida dela. Então, esse negócio E assim, Instagram, né, gente? Instagram a gente se sente próximo, mesmo não sendo próximos. Então, sigam a Drica, tá? Esse power para dizer, sigam a Drica para ver isso aqui que ela está falando agora, explicando para vocês na prática, tá? Porque realmente você consegue ver como é que ela coloca isso na vida dela e parece, pelo menos pelas telas, funcionar. Olha, eu comecei a estudar a parte de ETD e de outros métodos de produtividade também, da mesma forma que finanças, para cuidar da minha vida. Né? Eu trabalhei com diversas coisas até chegar nesse ponto, que eu fui, assim, tentando me encontrar, não gostava, apareceu uma oportunidade, eu nunca tive medo de mudar, então
eu comecei com engenharia, eu trabalhei em manutenção, trabalhei em fábrica, frigorífico, depois eu trabalhei com a parte de gestão de negócios, fui trabalhar com a parte de empresas com desenvolvimento de software, e trabalhei desde a parte de marketing administrativo, suporte, de tudo que podia imaginar. Eu saí de lá para abrir uma escola, trabalhei em banco, depois quis vir embora para o Paraná, não sou do Paraná, hoje eu estou em Curitiba, mas eu sou do Mato Grosso do Sul, eu queria vir para o Paraná, comecei a montar um plano, comecei a estudar isso a primeira vez para tentar montar um plano, porque eu queria vir para cá para fugir do calor. Eu não aguentava mais aquele sol, eu gosto de frio. Falei, onde que é a cidade fria? A cidade que nunca tem sol, Curitiba. Falei, é para lá que eu vou. E, né, é mentira, tem sol sim, tá, gente? Eu tava passando um baita de um calor essa semana aqui, mas tudo bem. E aí apareceu a oportunidade de fazer um concurso, eu acabei fazendo um concurso para a polícia, vim para o Paraná como policial, fiquei um tempo lá, falei, já que eu tô aqui, vou ver se eu vou gostar, se eu vou querer ou não. Gostei, mas não era o que eu queria, não via futuro, né, em termos profissionais ali dentro. E com essa mudança, eu fui cuidar das minhas finanças, porque eu ganhava bem, mas não tinha dinheiro guardado, tinha casa, pagando financiamento, empréstimo para ampliação da casa, carro financiado, pagava tudo bonitinho, mas eu fui seguindo aquela lógica, né? Saí de casa, formei, casei, comprei tudo financiado, bonitinho, estava pagando lá, e na hora que eu precisei mudar de cidade, eu passei um baita num perrengue, porque eu não tinha dinheiro guardado, eu tive que vender meu carro para me manter nos primeiros meses, os primeiros meses eu não recebi salário, era só uma bolsa, porque era um ano de curso de formação ainda. Eu e meu marido viemos juntos, nós dois passamos no concurso juntos, então estavam os dois ganhando apenas a bolsa. Uma bolsa era só para pagar os financiamentos em Campo Grande e a outra bolsa para nos manter. Então, assim, foi um período que foi bem puxado financeiramente, super apertado, e eu comecei a estudar finanças para isso. E antes disso, eu já tinha uma noção de organização de áreas de vida, assim, porque eu gostava dessa parte de organização, para poder dar conta de tentar fazer tudo. Porque eu trabalhava em 3 lugares. Eu trabalhava numa empresa, eu tinha, fiz um terceirizado no banco, tinha a escola em andamento, estava abrindo uma loja de roupa online, tudo ao mesmo tempo. Para poder dar conta de fazer isso, eu tive que começar a organizar essa questão de áreas de vida. E por mais que eu tivesse dado conta, eu estava ficando doente, eu estava vendo que o problema era eu não saber focar. Eu não, né, o essencialismo estava passando longe, né? Eu queria abraçar tudo ao mesmo tempo e a gente acaba, ou você não dá conta de tudo, ou a sua vida não dá conta, né? Ela desmancha. Então, assim, isso aqui, depois de um bom tempo, eu aplicando, eu consegui chegar num ponto que fala assim eu consigo trabalhar. E aí vocês vão ter que encontrar qual que é o ponto de vocês. Não necessariamente vai ser igualzinho o meu. Vocês vão ir fazendo os ajustes conforme a rotina de vocês e as necessidades de vocês. Mas isso aqui, por exemplo, é uma coisa que eu fiz no começo desse ano. Esse print aqui é do final do ano passado, pensando em 2022. Eu fiz tudo do jeitinho que está aí? Não, alguns imprevistos aconteceram e a gente vai adaptando, mas você tem que saber o que você tinha se proposto a fazer, qual foi o problema que foi gerado, que te impediu, para que você se reorganize e tente fazer novamente em outro momento. Se você não sabe, o negócio simplesmente passa batido, você vai deixando, você vai ficando com aquele sentimento de frustração que você não fez nada. Né? Pelo menos aqui eu consigo olhar e falar, olha, isso eu fiz, isso eu não fiz por causa disso, isso eu não fiz por causa disso, o que eu vou ter que fazer de diferente? Então, por exemplo, o que eu fiz aqui, que foi algo que eu segui através disso aqui. Por exemplo, idiomas. Esse ano, depois de muitos anos sem estudar inglês, eu falei, eu vou fazer um ano de inglês para poder voltar a praticar algumas coisas, principalmente de conversação. Então, foi uma prioridade para mim. O ano inteiro. Né? Ainda não estou de férias do inglês, ainda tenho aula semana que vem, mas isso foi uma prioridade. E eu coloquei aqui. Clube de leitura, eu escolhi os 2 que eu ia fazer durante esse ano, fiz, cumpri, bonitinho. Para o ano que vem eu quero fazer outros temas diferentes, pessoas diferentes, ouvir opiniões diferentes, então eu vou migrar, mas eu vou continuar fazendo, porque é algo que me ajudou bastante. Aqui eu desmembrei os cursos que eu queria estudar esse ano, né? A questão de contas, a mesma coisa para a parte de empresas, né? Eu fui focar em dar treinamentos, em fazer mentorias mais personalizadas, né? Eu deixei o curso no início do ano, que foi o curso de metas, a parte de investimento, ou a parte que eu estava devendo de imposto de renda para o pessoal do Derrica lá atrás, que tem a aula da Jéssica lá dentro também. Então, isso aqui, eu mudei eles de plataforma, então aqui dentro foi isso que eu quis montar no começo do ano. Quis focar nas consultorias, né, porque eu precisava
escolher, né? Não dá para ficar 50% em curso, 50% em consultoria. Aquilo estava me tomando muita energia, muito tempo. Então, eu falei, qual dos dois que eu vou focar? Eu falei, vou organizar nos primeiros meses do curso, deixo ele lá e depois eu vou focar em consultoria. Né? Uma coisa que eu percebi que eu não gosto ano passado tentando, e esse ano eu coloquei aqui dentro dos cursos que eu não ia fazer, né? É uma estratégia muito grande de lançamento, porque aquilo me tomou muita energia, não foi algo que me fez me sentir bem. Falei, cara, então não vou fazer, vou procurar o que me faz me sentir bem, né? Tem coisa que não é para todo mundo, né? Você tem que ter um perfil ali para você fazer isso, porque é muito trabalhoso, né, Jéssica? Você montar toda uma estrutura para lançar um curso, o negócio é muito trabalhoso, é muito cansativo. Então, eu tive que escolher, né? Consultoria, eu tenho uma empresa de tecnologia com meu marido, então a gente tem que cuidar dessa parte, tem mais a parte da minha empresa. Eu tinha um novo negócio para botar para rodar, que eu acabei... Isso foi uma coisa que eu não consegui fazer, por exemplo, porque eu tive problemas de saúde na família, com minha mãe, primas, muitas coisas aconteceram esse ano, e eu não consegui colocar isso, falei, não é o momento, eu não estou com uma energia boa para criar um negócio novo agora, eu vou deixar, vou esperar, vou ver como é que fica, né? Então, algumas coisas você vai balançando, mas se eu não tivesse essa visão aqui, eu simplesmente ia deixando tudo de lado, porque eu não ia ter um norte para seguir. E eu ia ficar enlouquecida num ano que já foi difícil, eu ia ficar mais frustrada ainda, né? Então, assim, isso ajuda, isso aqui não é para vocês se desesperarem, às vezes olhando que é muita coisa, é para você colocar e realmente você parar para pensar depois e falar, não, tirar da cabeça, sentir tranquilidade, sabe? Aquela pazinha gostosa no coração, tipo, nossa, não, beleza, é isso. Se não der certo, volta aqui, corrige, ajusta. Não é porque está aqui que tem que funcionar tudo 100%, né? É um plano, né? Então, assim, essa parte de você organizar para planejar, para você ter uma visão, é o início de tudo. Não adianta você traçar metas se você não for capaz de se organizar e planejar a execução, senão elas ficam só no papel. Então, aqui em cima, a gente planejou, criou as ideias. Agora, a gente tem que pôr em prática, né? Eu adoro essa frase aqui, porque assim, se você não organiza para você fazer, você fica igual o mosquitinho aqui, né? Sou quase como um mosquito no campo de nunismo. Eu sei o que eu quero fazer, mas eu não sei nem por onde começar, porque é tanta coisa, é tanta oportunidade. Parece a gente com aquele monte de notícia, né? É curso pipocando no Instagram, é e-mail chegando de uma live. Lembra na época da pandemia? Live, você não aguentava, não sabia que... Aí você queria assistir 3 ao mesmo tempo, o negócio não ia dar certo, né? Então, a gente tem hoje muita informação dispersa por aí, né? Então, fica difícil de filtrar se você não tiver uma organização. E aí, pensando na parte financeira, vale para outras coisas também, mas eu trouxe aqui mais o ponto do financeiro. Onde que você está agora, no final de 2022, fala, vamos fazer um balanço, um fechamento do seu ano financeiro. Vocês estão aqui, vocês fizeram diversos cursos, vocês estão investindo, vocês estão se planejando agora para declarar o imposto de renda, para organizar as metas do ano que vem. Então, em que ponto que vocês estão hoje? Né? A gente precisa ter essa comparação para saber se a gente está se desenvolvendo, quais os nossos pontos fortes, quais os nossos pontos fracos. Então, o primeiro ponto é conhecer a sua realidade, conferir os números. Se tem uma planilha que você lança, que você acompanha o seu orçamento mês a mês, se você não tem, tenta puxar alguns extratos e dar uma olhadinha com calma e montar isso, para você ter uma base, né? Qual que foi a sua média de custo básico no ano, né? O seu consumo básico ali, moradia, alimentação, transporte, escola dos filhos, tudo aquilo que é básico, essencial, que você não fica sem, né? Aquelas coisas que eu falo assim, coisa que você não fica sem, no máximo você consegue economizar um pouquinho, isso é básico. Então, tá tudo ali no básico. Quanto que foi o seu gasto extra? Que daí é tudo que não é básico. Passeio, restaurante, compra, um cinema, uma festa de aniversário, tudo aquilo. Qual que foi a sua média durante o ano de gasto para isso? Né? Tem gente que o gasto extra vai ser muito maior do que o básico. Tem gente que o básico vai ser muito maior do que o extra. Qual que é o certo? Qual que é o errado? Essa é pegadinha, hein? Qual que é certo? Vamos ver se alguém fala. O extra, uma coisa que eu sempre recebo mensagem no Instagram, às vezes o pessoal falando, Drica, meu extra é muito alto. Acabei de olhar, parei para dar uma olhadinha aqui no meu mês, eu ganho 10 mil e 6 mil foi de extra, 4 foi de básico. Por que é isso? O que está certo? O que eu tenho que fazer para mudar? Não necessariamente você precisa mudar. Eu falo que o básico, né, tudo que está ali no custo básico, ele é, na verdade, o seu padrão de vida. É aquilo que você escolheu seguir. Então, seu financiamento vai estar lá, né? A escola que você quis matricular o seu filho vai estar lá, o quanto você paga para manter a sua casa vai estar lá dentro, o seu padrão de vida. O extra vai ser a sua qualidade de vida.
Se você tem um extra, que você tem uma margem maior ali para usar para você fazer um passeio, para você ir no cinema, para você levar sua família para jantar fora, para você conseguir fazer alguma coisa diferente, para você comprar algo legal que vocês estão querendo. Isso vai te dar qualidade de vida, vai te dar aquele a mais, né? Tipo, paguei as contas, né? Paguei os boletos obrigatórios do básico, agora eu vou curtir a vida. Esse é o extra. Quando que ter um extra muito grande vai ser errado? Quando ele engessar o seu orçamento. Então, se você tem um extra muito grande que está ali em 6 parcelas no seu cartão, isso é perigoso, porque se acontece alguma coisa no meio do caminho, você tem contas, às vezes, um ano para frente. Principalmente agora na virada do ano, né? Daí parcela em 10 vezes. Tem quanto você vai pagar até outubro do ano que vem. Qualquer coisa que acontecer no meio do caminho, aquele dinheiro já está comprometido. Isso é complicado. Agora, se você tem isso livre, né? Recebi 10, paguei minhas contas 4, eu tenho ali uma parcela só de um negócio específico lá. Comprei o celular parcelado, que era um valor mais alto. O restante, eu estou usando, estou gastando os outros 6 mil ali com extra, mas não é parcelado. Eu gastei esse mês que vem, se eu não quiser gastar, eu tenho ele livre. Tá perfeito. Porque você pode escolher mês a mês para onde você manda aquele dinheiro. No momento de imprevisto, você, tive imprevisto aqui de gastar 2 mil com tal coisa. Você tem como lidar com aquilo, e ainda assim você vai ter extra, você não vai ter dúvida. Você não vai precisar nem mexer na sua reserva de emergência, se você tem essa margem grande, né? Tô dando meio discrepante aqui, o 6, o 4 bem grande, mas é só para ficar bem visível, né? Então, assim, o gasto extra vai ser essa sua qualidade de vida, mas ela tem que ser usada de uma forma inteligente. Então, veja quanto que vocês gastaram de básico, de extra. O padrão de vida está maior do que o de qualidade? Ou a qualidade de vida está melhor do que o padrão de vida? Né? O padrão de vida é o inicial ali, é o básico de tudo. O que vai te dar alegria, na verdade, quase sempre é o restante. Né? Como que foram seus aportes durante o ano? Quanto que você investiu mensalmente na média? Né? Quanto que isso representa do quanto você ganhou? Quanto você ganhou durante o ano? Soma tudo que você recebeu durante o ano, divide por 12. Qual foi a sua média de receita? Quanto que os seus aportes estão em relação a isso? É 5%, 10%, 30%? Quanto que é o seu extra e o seu básico em relação a isso? 10, 20, 30, 40, 50? Né? Qual foi a sua evolução de patrimônio? Pega o imposto de renda. O imposto de renda é chato de fazer, mas é bom para isso, né? Você pega certinho quanto que você tinha no passado, quanto que você tem hoje. Tava puxando o microfone para falar isso. Né? Aí, né? Não tem que ter uma vantagem na declaração, né? A declaração de imposto de renda, não sei se muitos de vocês já preencheram a própria declaração. Mas quando você faz, ou você pega mesmo as declarações feitas, né? Vai lá no ECAC, vocês aprenderam a mexer, né? Vai lá no ECAC, baixa um PDF, nem que seja, das declarações passadas, né? Para vocês que já declararam. E vai lá na parte de patrimônio e compara um ano com o outro. 2020 foi melhor que 2021? Será? Não foi? Então, ali você já consegue comparar, né? Essa evolução patrimonial. E quando você for fazer de 2022, vai conseguir ter esse comparativo também. Então, a declaração, na parte de bens e direitos, principalmente, né? Serve para isso. E aí, quando a gente compara com o que a gente recebeu de receita no ano, né? Tudo isso que a Drica está falando, o ideal é, né? A gente ter ali um controle já mês a mês e fazendo. Mês a mês. Mas vamos dizer quem está em dezembro, né? Se não fez, dificilmente vai fazer nesses últimos 10 dias do ano inteiro. Então, assim, quando chegar na hora da declaração, obrigatoriamente você vai fazer, né? Talvez não completo assim, mas ali você vai ter o do ano, quanto que entrou de receita, tributável, isento, quanto que teus investimentos renderam, ou se não renderam, né? Se foi aí algo que diminuiu, inclusive. Então, você vai conseguir ter uns comparativos assim, e é importante você analisar com esses olhos a declaração. A declaração não serve só para você prestar informações para o governo, né? Então, ela meio que ela te obriga a fazer um planejamento que você já deveria ter feito, né? Você, pelo menos, ter uma visão aí de como é que está a tua vida financeira. Então, a declaração serve muito para isso. E isso que a Drica estava falando também, eu lembro da parte de contabilidade mental, né, que é uma parte aí da psicológica, que a gente sempre acha que a gente gastou, mas não, acho que foi uns 2 mil. Aí você coloca no papel, nunca é sempre mais. Né? Putz, eu tinha esquecido que eu comprei aquilo, nossa, aquilo lá, verdade. Então, assim, a contabilidade mental, ela é algo que não dá para confiar.
é bom, sim, pôr no papel e ter uma noção verdadeira de quanto foi, né? Um exemplo, assim, meu, né? Quanto que eu gastei com um curso ano passado? Nossa, quando eu coloquei no papel, esse ano, no caso, né, 2022, eu pensei, nossa, eu preciso muito trabalhar para cobrir todos os cursos que eu comprei, né? Que eu sou a louca dos cursos. Se a Drica entra na minha Hotmart, ela tem um treco, né? Porque eu sou essa pessoa. E aí tem que começar a se organizar para fazer valer, né? Algo que foi muito bom para mim, que funciona para mim, né? Porque isso é aquele extra que me faz bem, né? A minha qualidade de vida é curso, eu adoro. E aí, algo que fez, um parênteses, assim, né? Que fez bem para mim foi assim, eu ouvi, se você lê um livro, ou fez um curso, não fez inteiro ainda, mas teve um insight, teve algo que você conseguiu aplicar, que já te deu o retorno, show de bola. Você não precisa necessariamente terminar o livro, necessariamente terminar o curso. Para mim, isso funciona, né? Tem muitas pessoas que fazem questão, mesmo que nem estou gostando mais, nem estou absorvendo mais nada, mas quero terminar. Então, tudo bem. Mas, assim, para mim, faz muito tipo, agora eu estou precisando de qual conhecimento? Estou precisando desse. Eu vou lá, pego, adquiro o conhecimento que eu quero, ok. Deixo o resto ali e vou para o outro conhecimento que eu quero adquirir. Vocês provavelmente estavam fazendo, a maioria aqui, né, curso do Prof. Mira. Chegou um momento que vocês falaram, cara, eu preciso aprender sobre imposto de renda. Terminaram o curso? Talvez muitos não. Muitos não fizeram todas as aulas ao vivo, todas as aulas gravadas, mas chegou um momento que vocês pensaram, cara, tudo bem, eu tenho esse curso aqui em andamento, mas eu preciso ter, está chegando a época do imposto de renda, eu preciso me organizar, eu preciso ter esse conhecimento, eu vou precisar comprar um outro curso. Né? Então, eu acho que faz parte, mas não deixe só aqui, né? Coloque no papel para você também não se perder e comprometer o orçamento, aí, como a Adri também falou. Bem isso. Contabilidade mental, gente, o nosso cérebro ele é bonzinho com a gente. Ele sempre quer deixar aquilo que vai gerar menos dor para a nossa vida. Então, a gente sempre vai arredondar o que a gente gasta para baixo, a gente sempre vai arredondar o que ganha para cima, e é por isso que as contas normalmente nunca fecham. Né? Você fala, nossa, mas eu gastei ali, comprou um negócio de R$98. Acho que eu paguei uns 95, 90, por aí. Prestei um serviço aqui, vou ganhar, eles vão me pagar 270, 280 reais. Não, mês que vem vai entrar 300. Você já jogou um 30 para cima, o outro 5 para baixo, como não vai dar certo. Na hora que a gente põe o número, e quando a gente faz planilha, põe com vírgula e tudo bem bonitinho, aí você vê certinho. Mas se você não fez isso durante o ano inteiro, tenta puxar pelo menos os últimos 3 meses. E aí você pega os últimos 3 meses, multiplica por 4, tenta arredondar ali mais ou menos, só para você ter uma ideia de que caminho que você está seguindo e o que você pode ajustar. Tem muita coisa ali dentro de um extrato bancário, dentro de uma fatura de cartão de crédito, principalmente, que quando você olha item por item, faz você repensar. Eu faço isso com os clientes mês a mês, eu falo assim, não é só lançar, porque eu lanço para eles. Eu atendo muita gente que, às vezes, é mais por questão de tempo que me contrata, porque não tem tempo para parar e olhar. Então, eu lanço tudo, eles me mandam todos os extratos, eu lanço, arrumo tudo e faço a reunião só para falar, olha, aconteceu isso, agora o plano para esse mês é X. E aí eu faço, às vezes, eles pararem para olhar o extrato mesmo, já lançado, e vou perguntando, o que foi isso? Aí na outra linha, o que foi isso? O que foi isso? Porque você repensa. Se você repensa, você acaba analisando se aquilo realmente valeu a pena. Putz, esse gasto, gastei R$50 em tal coisa. Pode ser um restaurante, uma compra. Naturalmente, você já vai pensar, nossa, eu gastei 50. Nossa, mas eu adorei isso, foi muito bom. Tipo, pô, valeu a pena. Você lembra o que foi, você gostou, você viu o resultado, não foi um gasto à toa. Só que muitas vezes vai ter gasto lá, na maioria das vezes, tem gasto que as pessoas não lembram o que era, não lembram onde foi, nem olhando data, nada, ou quando lembro, falo, nossa, sei lá por que eu fiz isso, não valeu a pena. A comida era ruim, a roupa não durou, sei lá, qualquer coisa que seja, entendeu? Isso já te evita de cair nesse mesmo buraco novamente. Você não vai nesse mesmo lugar, você vai repensar da próxima vez, porque você vai lembrar. Né? Então, isso ajuda a refletir, ajuda a encontrar, às vezes, ali uma conta que você não lembrava que tinha, uma assinatura recorrente que renovou e você não viu, uma cobrança de tarifa que o banco colocou lá que você não estava vendo que ele já estava cobrando, porque passou batido no meio das outras coisas. Então, essa análise, se você vê no mês, tem tempo de corrigir muito mais fácil do que se você vê 6 meses depois. Né? E aí, a comparação para você ter um norte. Aí, você olhando essa comparação, você fala, o que deu certo? Nossa, esse mês, esse ano, eu ganhei mais do que no ano anterior. O que eu fiz de diferente? Né? Foi a forma como você cobrou o seu serviço?
Foi o marketing que você fez seu serviço? Foi um curso novo que você implementou e deu resultado? Vou continuar fazendo isso. Se isso deu certo, como que eu posso ajustar isso para o ano que vem para continuar melhorando? Né? E o que deu errado? O que eu fiz que não funcionou? Ou o que eu deixei de fazer? Putz, eu tinha que ter feito tal coisa ali, ó. Eu tinha que ter organizado essa conta sentada uma vez por mês aqui para olhar meu orçamento, para não deixar passar essa conta aqui. Então, eu vou fazer isso para o ano que vem. A gente vai pegando pontos para ajustar. Né? O que você vai repetir, o que você não vai repetir, e fazer um comparativo de um planejado versus um realizado. Talvez você não tenha um planejamento desse ano, só que simplesmente aconteceu. Mas agora que você sabe que isso é importante, para o ano que vem, faça um planejamento, faça as metas, coloque, porque daí no final do ano você tem algo com que você comparar. E você saber se você está realmente evoluindo, o que você está fazendo ali para melhorar a sua vida, para alcançar os seus objetivos. Então, isso aqui é a regrinha básica para qualquer coisa, né? Você faz isso para um estudo, você faz isso para qualquer item que você tenha, tá? E aí, para fazer esse planejamento para o ano que vem, comece assim, do básico, igual eu coloquei lá atrás. Quais áreas você vai focar? Quais são os princípios que vão te nortear durante esse ano? Né? Tem gente que faz brincadeiras assim de palavras do ano, alguma coisa assim do ano. É mais ou menos isso. O que vai te guiar naquele ano? O que é importante para você esse ano? Para algumas pessoas vai ser uma mudança de cidade, uma mudança de carreira. Para outros vai ser um cuidado com a família. Para outros vai ser melhorar um serviço que já presta, né? Vai ser ajustar o orçamento, fazer uma organização melhor para conseguir investir mais. Onde que você vai focar? E aqui não precisa ser só financeiro, né? Pode ser tudo. Esse ano eu vou focar mais em estudo, né? Igual a Jéssica estava falando dos cursos ali, até no grupo que a gente tinha, que a gente conversava com as meninas, uma vez eu até comentei. Gente, todos os cursos que você faz pensando em nível profissional, né? Você tem que saber como que você vai aplicar, e assim que você termina ele e aplica, você tem que fazer um reajuste do valor que você cobra, porque senão o curso não se paga. De que adianta eu fazer um curso se eu vou continuar ganhando a mesma coisa, se eu não vou gerar nenhum tipo de lucro para esse desenvolvimento que eu acabei de fazer. Né? Então, assim, você tem que ter, eu vou fazer isso para agir assim, para cobrar X. E aí você consegue colocar isso em prática, você não fica ali com aquele monte de curso mais estagnado. Né? Faz um, pratica. Faz outro, pratica. Sempre tem que ser assim, né? Então, isso aqui você vai colocar aqui qual será a sua receita média. Isso aqui é você colocar, olha, eu quero ganhar X ano que vem. Coloca, e agora aí você vai, o que eu vou ter que fazer para ganhar X? Eu vou ter que fazer um curso, eu vou ter que tirar uma certificação, eu vou ter que contratar alguém para me ajudar, porque a demanda é alta, eu só vou conseguir melhorar se eu tiver uma equipe maior. Tudo isso vai estar aqui. Né? Quais serão as minhas metas financeiras? E aí são as suas prioridades, as prioridades da sua família. Suas metas financeiras para o ano que vem vai ser o quê? É finalizar a reserva, continuar pagando a sua aposentadoria, sei lá, às vezes começar a guardar dinheiro para a faculdade do meu filho, né? É mudar para um apartamento maior, menor, mais bem localizado, fazer uma festa de aniversário, vou fazer 40 anos, quero fazer uma festa diferente. Tá aqui, é a sua meta, né? Eu falo assim, às vezes eu dou uns exemplos, eu fico cuidando dos exemplos, porque tem gente que dá risada dos exemplos que eu dou às vezes, mas eu falo assim, gente, não tem meta besta, né? Tipo, a meta é da pessoa, ninguém tem nada a ver com isso. Ela pode ser besta para alguns, pode ser muito importante para outros, vai deixar pessoas mega felizes. Então, tipo assim, você tá fazendo suas metinhas aí, ninguém tá vendo. Coloca o que você realmente, de verdade, o que você deseja. Né? Qual será o meu aporte mínimo mensal? Se você já colocou que você quer ganhar X, quanto você quer investir? Pelo menos 10%, 20%, 30%, 40%? Coloca aqui para você se comprometer. Porque se a gente deixa solto, o dinheiro vai sobrar na conta, o natural é a gente usar com alguma coisa. Se você não separou antes para onde ele vai simplesmente sumir da conta. Então, você direciona isso aqui. Né? E com base nas suas receitas, na sua organização, no seu aporte, qual que é o patrimônio que eu quero alcançar no fim do ano? Quanto que eu quero ter? Você pode fazer ele crescente, assim, né? Tipo, a primeira receita, primeiras metas financeiras, depois o patrimônio. Tem gente que prefere fazer o contrário. Eu quero ter o patrimônio X. O que eu tenho que fazer agora para conseguir? Para isso eu tenho que investir tanto. Para investir tanto, eu tenho que ganhar tanto. Ver o que funciona melhor para você. Se é de um lado para o ou de trás para frente. Né? Isso para qualquer uma das metas que vocês forem fazer. Vai desmembrando para você encontrar o que você precisa. Né? Vou fazer uma viagem. Tem gente que constrói a viagem assim, eu vou guardar R$1.000 todo mês para fazer uma viagem durante 6 meses. Vou ter R$6.000 para fazer uma viagem. Tem gente que vai falar assim, não, eu quero fazer uma viagem de 40 mil. Eu quero fazer ela em 2 anos, de
Quanto que eu preciso guardar para esses 40 mil? Tanto faz. Todo mundo vai chegar no objetivo, mas um você constrói de um jeito, outro você constrói de outro. Como que a sua personalidade funciona melhor, né? O que vai servir para você? E aí, os planos de investimento, quando você pensa nisso, agora, vocês já sabem, né, que a gente tem diversos fatores ali influenciando investimentos, a escolha, prazo, liquidez, risco. Então, várias coisas ali que vai influenciar onde que você vai colocar o seu dinheiro para cada uma das metas, né? Com base no seu objetivo ali, é que você vai determinar quais são mais adequadas. Pode ser que tenha várias opções para uma mesma meta, vai ter meta que só vai ter um tipo de opção, né? Você não vai ter um monte. Então, sei lá, uma reserva de emergência, você não tem um monte de opção. Você tem algo ali mais restrito, você precisa de uma liquidez, uma segurança boa. Pode ter produtos diferentes, tudo, mas eles são parecidos até, né? Não vai ser algo muito diferente. Agora, para um investimento daqui 10 anos, para uma aposentadoria, tem diversas possibilidades, vai depender do seu perfil, da sua capacidade de risco, do tempo que você tem, né? E aí engloba um monte de coisa. Você ter ali, não sei se vocês já viram isso, mas capacidade de risco e tolerância de risco são coisas diferentes, né? Uma coisa é você ter estômago para aguentar a montanha-russa, o sobe e desce ali, de renda variável. Aqui lá, não me importa ali, que eu durmo normal, com lucro, com prejuízo, eu durmo bem. Outros vão ficar nervosos. Agora, tem gente que dorme normal, mas não poderia estar correndo risco, porque a capacidade de risco é pequena. Se você não tem um emprego estável, se você ainda não tem a sua reserva de emergência completa, se você tem muitos dependentes, tem gente que tem filho, que ajuda pai, ajuda mãe. Então, se acontece alguma coisa, não é só uma pessoa que vai sofrer, é uma família inteira que vai sofrer. É diferente do jovenzinho de 20 anos lá que pode investir tudo porque ainda mora na casa dos pais. Então, a gente vai ter momentos de vida que a gente obrigatoriamente vai precisar ser um pouquinho mais conservador, em outros a gente vai poder ser mais arrojado. Então, tudo isso aí é um contexto de toda a sua vida para até chegar nessa parte do financeiro, tá? E aí, aqui, aquele genérico, né? Normalmente a gente considera ali curtíssimo prazo, 6 meses, 1 ano, curto prazo até uns 3, médio ali de 3 a 5, um longo a partir de 5. Por padrão, a gente tem a renda fixa, acaba sendo para os mais conservadores, os produtos mais conservadores para prazos mais curtos, e quanto mais longo, mais fácil de você colocar algo de renda variável ali dentro, né? Não quer dizer que isso está engessado, que vai ser sempre assim, mas é um norte para você começar a analisar e fazer essa separação de acordo com as suas metas. Por isso que é tão importante quando a gente cria uma meta, a gente saber quando que a gente vai realizar, quanto tempo a gente tem no meio do caminho. Esse é um dos principais pontos para a gente começar a olhar as possibilidades, né? E aí, os investimentos por metas. Então, assim, eu trouxe alguns exemplos aqui só para a gente tentar visualizar como isso funcionaria. Que uma coisa que eu vejo bastante é dúvida em relação a como é que eu vou alocar esses valores. Fica, eu guardo e invisto todo mês R$1.500. Só que eu tenho 3 metas. Onde que eu ponho? Eu ponho 1.000 em uma, 500 na outra? Eu tenho 3 metas de vida, ponho 500 em cada uma? Ou ponho tudo numa só, termino uma, depois eu faço a outra? Qual que é o esquema, né? E aí a gente vai ter as metas obrigatórias, aquelas que a gente escolhe. Então, assim, algumas prioridades, elas são prioridades, você queira ou não, né? Reserva de emergência é prioridade. Não importa se você deseja isso, mas ela é uma prioridade. Aí, digamos que fazer uma viagem de comemoração, ela não vai ser uma prioridade maior do que a reserva de emergência. Então, a gente sempre vai começar do prioritário para o menos prioritário e tentar dividir o valor que você tem para investir dentro deles. Alguns vão demorar mais, pode ser que você não consiga fazer em 2 anos, pode ser que você tenha que fazer em mais, pode ser que você realize em 1. Você vai ter que ir fazendo esse ajuste, né? A cada período fazer uma análise e fazer esse ajuste. Então, eu trouxe aqui alguns valores só para a gente considerar assim e ter uma ideia. Então, digamos que para esse caso aqui, a pessoa tem essas 5 metas, tem aqui os prazos, reserva de emergência prioridade, o quanto antes, trocar um computador para trabalho lá daqui 2 anos. Quero trocar de carro daqui 5, preciso de 40 mil. Quero fazer uma viagem de comemoração nos meus 40 anos, quero 50 mil para daqui 10 anos. E a minha liberdade financeira para daqui 20 anos. Coloco ali 1 milhão. E aí, como você investiria mensalmente se você tivesse 3 mil para aporte mensal dentro de tudo isso aqui? Tá? Então, eu vou considerar aqui que a reserva de emergência, ela é uma prioridade. Se ela é uma prioridade, eu vou pôr o máximo possível nela, porque os outros eu tenho mais tempo.
né? E a minha reserva uma hora acaba. Então, eu coloquei um valor que eu estou investindo nele, na hora que ela estiver pronta, eu redireciono aquele valor para uma outra meta. Então, né, primeiro a tarefa de casa, depois o lazer, né? Não era assim quando eu era criança, só podia brincar depois da tarefa. É a mesma coisa aqui. Então, assim, reserva de emergência. Digamos que eu preciso de 30 que eu coloquei ali, mas eu já tenho 15, falta 15. Então, eu posso destinar metade, por exemplo, dos 3.000, 1.500 para ela, porque daí eu concluo ela em 10 meses. E aí eu me livro disso. Só vou precisar voltar a investir nela se por acaso eu utilizar. Eu vou ter que repor. Mas aí são casos pontuais, você faz por um determinado período e resolve o problema. A sua liberdade financeira é o seu prazo mais longo. Praticamente ele vai te acompanhar aí por um bom tempo, né? E aí aqui você tem 20 anos, você tem um prazo. Você pode fazer o cálculo de trás para frente. Se eu quero ter 1 milhão daqui 20 anos, quantos meses eu tenho? Tem 240 meses. Uma rentabilidade média, por exemplo, de 10% ao ano. Eu vou considerar 0,8 ao mês. Quanto eu tenho que investir todo mês? 1.400. Se eu somei 1.400, 1.400, eu tinha 3, sobrou 100. E agora o que eu faço com outros 100? Sobra 100 para você investir em mais 3. Você vai ter que escolher. E aqui entra a prioridade. O que é mais importante para você no seu momento de vida? É o carro? É o computador? É a viagem? É você que vai dizer, né? Então, assim, nos primeiros 10 meses, esse vai ser o seu cenário. As suas alocações vão estar de acordo com esse plano. Depois de 10 meses, você vai ter 1.500, que não vai mais para a reserva. E aí você redireciona ele para esses de baixo e repõe aqueles que ficaram sem. Né? Não é que você vai investir 100, de 100 em 100 até chegar nos 40 mil, porque você vai demorar uma eternidade. Mas é só naqueles primeiros 10 meses, depois você continua. Você já vai ter a rotina de investir os 3 mil por mês, você só realoca eles em outro lugar. Né? Então, se eu tenho, depois que eu construir a reserva de emergência, eu já não preciso mais desses 1.500 para investir, eu vou ter 1.600, que eu já tinha 100 sobrando, para dividir nas outras. E aí eu posso fazer o cálculo, ou de trás para frente, igual eu fiz com a da aposentadoria, quanto que eu teria que investir em cada um. Alguns vai ser mais, alguns vai ser menos, e eu faço essa troca. Então, para trocar o computador, eu vou colocar 200 a cada 2 anos. Para o carro, eu vou pôr 600, porque o valor é maior. A viagem, eu vou colocar 305, eu preciso de 305. Isso aqui eu fiz o cálculo de trás para frente, para saber quanto que você colocaria. Se eu colocar desse jeito, eu realizo nesse prazo. E me sobra ainda 405 para investir em uma meta nova, ou para investir mais rápido em uma delas. Vou investir mais no computador, vou trocar em 1 ano. Né? Ou vou criar uma meta nova, vou fazer alguma coisa diferente. É assim que você consegue administrar todas as suas metas e você também consegue direcionar o dinheiro certo. Eu falo assim, também não adianta nada você trabalhar um monte, economizar um monte para tentar investir 60% do que você recebe por 20 anos e daqui 5 anos você está surtando, porque você não viveu, você está ali desesperado, você não está curtindo, você não vai comer uma pizza com a sua família, né? Então, assim, a gente precisa de um ponto de equilíbrio. Então, o ideal é a gente sempre saber quanto ganha, quanto gasta, quais as metas, somei todas as metas, quanto que eu preciso investir nelas. Às vezes eu estou pensando que eu tenho que investir 5 e com 3 eu resolvo. Para que eu vou me matar para guardar 2 a mais e não vou viver? A gente fala assim, sempre fala, a gente tem que cuidar do futuro, sim, mas a gente tem que viver o presente. Então, a gente tem que encontrar um peso nessa balança. Pode ser que em alguns casos você consiga investir além, mesmo aproveitando. Você está ganhando melhor, você está conseguindo fazer isso, ótimo. Mas se você não tiver nesse ponto, tira um pouquinho, ajusta, porque é igual dieta, você não vai conseguir ficar ali 1 ano, às vezes, cortando tudo, tudo, tudo. Aí acontece alguma coisa, você surta, vai lá e naquela noite você come tudo, né? Tudo que tem direito, passa mal no outro dia, o dia inteiro. Não adianta, é melhor você ir administrando e tendo uma rotina ali saudável, mas se permitindo alguma coisa, do que você surtar daqui a pouco e ter um treco. Então, saber quais são as suas metas, qual que é o valor, vai te ajudar a ter um orçamento mais saudável, que você consiga levar ao longo do tempo, porque se pensar numa meta longa como aposentadoria, você não vai ficar 20 anos vivendo em sacrifício, né? Então, não é uma coisa que você consegue fazer. Se é uma meta que você precisa fazer mais força, porque você quer realizar alguma coisa ali em 2, 3 meses, é uma coisa. Mas 20 anos é uma vida, né? Não dá para ser tão radical assim em alguns pontos, tá? Então, isso aqui foi só um exemplo para ajudar vocês a administrar. Tem gente aqui que eu pego de cliente que tem, sei lá, 15 metas.
Ele tem a da esposa, do marido, dos filhos, e isso e aquilo, e reformar a casa, e aniversário, e não sei o quê, e faculdade, tarana. Tá, e agora vamos priorizar. Aí soma tudo lá, tem que investir 17 mil por mês. A pessoa ganha 15. Ela já olha assim, eu nunca vou conseguir fazer nada. Não, prioriza. Vamos eliminar uma por vez? Vamos fazer primeiro a da reserva. Vamos passar para o próximo. Qual que é o próximo? É fazer a troca do carro? Precisa trocar, né? Então vamos para lá, colocamos aqui. Outra coisa, né? Vamos guardar um dinheiro para o fim do ano. Sempre tem Natal, sempre tem um gasto maior. Tá, isso é algo recorrente. Vamos criar um fundo recorrente aqui. Eu falo assim, a meta é o fundo das contas do ano, por exemplo. Né? Você vai colocar lá e organizar. Né? Todo ano você sabe que você vai ter Natal, né? Sabe aquela desculpinha, né? Tipo, nossa, esse mês não consegui guardar dinheiro porque é Natal, né, Drica? Tem aniversário, confraternização, fim de ano, é difícil. Aí chega janeiro, putz, Drica, não deu porque é férias, né? As crianças estão em casa, querem tomar sorvete todo dia. Aí chega fevereiro, mas fevereiro tem carnaval. Aí março já é aniversário do marido. Aí no outro, sabe? Gente, todas essas datas, elas não mudam de dia. Você sempre sabe que elas vão acontecer todos os anos, naquele mesmo dia, naquele mesmo mês. Então, você consegue. Tudo que é fixo, você consegue se planejar. Às vezes, você vai precisar abrir mão uma vez, um ano. Não, esse ano eu não vou fazer isso. Mas aí você se organiza, guarda, investe, para no outro ano você aproveitar com tranquilidade, sem fazer conta, sem se endividar, sem já entrar o ano com 5, 6 parcelas ali, né? Eu recebi um monte de mensagem hoje de manhã, meus clientes, saiu algum Reels lá no Instagram, dos encontrinhos de fim de ano, né? As parcelas se encontrando no meu cartão de crédito, né? Tá tudo junto ali. Esses encontrinhos aí é aquele extra que engessa, que é o prejudicial, né? Então, a gente tem como fazer as coisas, não é o que você está fazendo, é como você está fazendo. Fazer esse ajuste aqui é muito importante. E tem gente que vai ter uma meta, e por falta de autoconhecimento, tem gente que só tem uma meta, e não consegue fazer outra porque não parou para analisar o que deseja para a vida. Isso é muito comum. Vai no automático, estou ali sempre só trabalhando, cuidando da família, fazendo isso, fazendo aquilo, né? Trabalhando, fazendo uma pós atrás da outra, aí não sei o quê. Na hora que a pessoa chega assim, ela está ganhando bem, ela não sabe onde que ela põe o dinheiro. Eu falo para ela assim, faz uma listinha das coisas que você quer. Ela fala, Drica, não sei, eu quero guardar. Eu falei, tá, mas você quer guardar para quê? Não sei, para ter uma segurança. Tipo, é só isso? Tá, beleza, a gente faz isso com a sua reserva, mas a sua reserva não precisa ser infinita, né? Um valor X ali já resolve. E depois, o que você quer fazer com o restante? Né? Que às vezes a pessoa quer um porão do Tio Patinhas, né? Só para juntar lá, mas tipo, não vai levar nada. Então, vamos separar? Tem gente que demora meses para conseguir colocar uma meta aqui. Então tá, Drica, eu quero viajar no meu aniversário. Tipo, a pessoa fala meio com medo, assim, sabe? Achando que tá errado isso. E, cara, se é isso que você quer, vamos dar a gente fazer, né? Aí você começa a trabalhar as áreas de... O que você deseja? Volta lá na roda da vida. Como que você tá? Dou uma meia dúzia de áreas mais padrões, assim, meio genéricas, assim. Pensa nessas áreas aqui, antes da nossa próxima reunião. Me fala o que você mais gosta nessas áreas, o que você menos gosta, que nota você dá para como tá. Então, tem alguma, dá lá 2, 3, vamos dar um jeito de melhorar essa? O que precisa para melhorar? Às vezes é uma organização de vida, às vezes é uma organização financeira, às vezes é só um ajuste ali na rotina da pessoa. Né? Ela já consegue ter outros olhos para olhar essas metas e conseguir realizar outras coisas. E aí, outra coisa que eu trouxe aqui para vocês para finalizar, que eu sempre falo, porque eu acho que é essencial. A gente começar um planejamento financeiro, primeiro a gente organiza a base. A base tem que estar muito boa, porque você não vai construir seu patrimônio em cima de algo que pode desmanchar a qualquer momento. Então, assim, primeiro ponto é um orçamento doméstico saudável, né? Você estruturar isso, igual a gente estava conversando. E depois, as suas ferramentas de segurança. Reserva de emergência, plano de saúde, seguro de vida, tá? No planejamento financeiro, esses 3 aqui são muito importantes. E eles não se anulam. Você precisa dos 3. Os 3 trabalham em conjunto, eles são complementares. Então, a sua reserva de emergência, ela vai servir para as suas coisas do dia a dia. Um imprevisto, uma geladeira que quebrou, uma doença pequena, né? Não é uma doença grave, mas você acabou gastando mais com farmácia naquele mês, por exemplo. Seu carro que estragou, você perdeu o emprego, um tempo ali para poder se ajustar, ou algum cliente, né? Para quem atende por cliente, sei lá, sou personal trainer, e agora nas férias 3 clientes
cancelaram porque vão ficar 2 meses viajando, e você vai ficar com aquela receita 2 meses menor. Então, você tem uma reserva para suprir, para você não ter que mudar toda a sua vida por conta daquilo, e depois você repõe, né? Isso é a reserva de emergência, tá? O plano de saúde, ele vai ser focado nos seus tratamentos de saúde, porque um tratamento de saúde pode ser muito caro. Se você precisa de uma cirurgia, às vezes nem toda a sua reserva de emergência vai bancar ela, dependendo do seu custo de vida, pode ser que seja muito maior, né? E mesmo que você tenha, você vai rapar tudo isso para fazer uma cirurgia e ter que reconstruir tudo depois de novo, enquanto você ainda se recupera de um tratamento de uma cirurgia, não é fácil. Então, um plano de saúde é uma forma de você se organizar com um valor fixo ali todo mês que você consegue se planejar e pagar. E a hora que acontece alguma coisa assim, você tem a tranquilidade de conseguir ser atendido, né? E ter toda aquela assistência através do seu plano de saúde. Porque uma coisa é você se planejar para pagar uma consulta de rotina. Outra coisa é você sofrer um acidente e precisar de um atendimento médico emergencial, né? Uma diária de internação, uma UTI, isso é caríssimo. E o outro ponto, que é o seguro de vida, e aí o seguro de vida a gente tem outras 2 vertentes dele. O sucessório, o de morte, e aí isso aqui você vai ter que calcular ali de acordo com o seu patrimônio, né? Um percentual para dar conta de cobrir aquilo ali em caso de morte. Para quem tem filhos, você tem que pensar que você vai precisar de um valor ali, às vezes, para suprir pelo menos a educação dessas crianças até a fase adulta, quando elas puderem se desenvolver por conta própria. E aí, para quem é casal, essa análise é diferente, elas precisam ser complementares, então vai depender de quanto que um ganha, quanto que o outro ganha, quanto que cada um contribui com a casa. Então, quem contribui mais vai precisar de um seguro maior para compensar, porque a falta daquela pessoa vai prejudicar mais. Às vezes a outra ganha um pouquinho menos, a pólice pode ser um pouquinho menor, complementar a do primeiro. Se você tem 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, vai dar diferença no cálculo. Qual que é o custo de educação dos seus filhos por ano? Faz uma projeção, né? Se ele tem 2 anos, faz uma projeção para os próximos 18. Quanto que isso vai ter ali dentro? Isso pro sucessório. Mas uma parte muito importante que muita gente deixa passar no seguro é a parte de vida. É durante a sua construção de patrimônio, que é essencial, porque se acontecer alguma coisa com você, você tem 20 anos para se aposentar, para ter a sua liberdade financeira. Se acontece alguma coisa daqui a 5 anos, você ainda não construiu nada disso. Como é que você vai se manter? Se isso vai te impedir, às vezes, de trabalhar, ou se você vai ter que trabalhar num ritmo menor, ou se isso ainda vai gerar um custo adicional para você, dependendo, para um determinado tratamento, né? Às vezes o plano de saúde cobra o tratamento, mas você precisa de um dinheiro a mais para, sei lá, reorganizar, reformar sua casa para poder ter uma determinada acessibilidade depois de um acidente. Se você tiver que tirar isso do seu patrimônio, que você ainda está em construção, você, além de ter o problema ali para resolver, você vai regredir um pouco na sua construção de patrimônio, vai prejudicar lá na frente. Se você tem um seguro para proteger essa fase de construção, que é justamente o seu tempo de trabalho, essa parte de vida, normalmente as seguradoras colocam ali até 65, 70 anos no máximo. Ele não vale para depois, porque ele é justamente até nessa data, entende-se que depois dessa data você já vai estar aposentado, né? Nem que seja pelo INSS. Mas você, nesse período, você ainda está construindo. Você precisa trabalhar e colocar dinheiro todos os meses na construção do seu patrimônio. Então, o seguro de vida ele vai te atender também nessa fase de construção, né? A parte que você está bem ali para trabalhar. Se aconteceu um problema, um diagnóstico de câncer, vou ter que fazer um tratamento fora. Às vezes você mora numa cidade pequena, você vai ter que ir numa cidade maior para poder ter um tratamento. Você tem diversos custos ali que às vezes o seguro não cobra. Às vezes pagar um Airbnb, ficar num lugar, levar um familiar junto, fazer uma acupuntura, fazer, sei lá, algum outro tipo de tratamento, né? Alguma cirurgia, que isso vai precisar que você faça alguma adequação na sua casa, no seu carro, né? Isso tudo é um valor que, se entrar para você pelo seguro, faz você ter muito mais tranquilidade. Você já vai ter bastante preocupação ali, para você ainda ter que se preocupar com o financeiro e recomeçar do zero depois. Então, assim, eu já vi várias situações em que o seguro de vida resolveu muita coisa na vida das pessoas. O plano sucessório também. Conversem, os cônjuges conversem entre si. Nem todo mundo gosta de falar disso, mas é algo extremamente necessário, principalmente se vocês têm filhos. Eu já atendi cliente que chegou para mim depois do falecimento do marido, porque não sabia por onde começar a organizar as coisas. Família bem estruturada, o marido ganhava super bem, sofreu um acidente, faleceu. Ela sozinha, com 2 crianças pequenas, ela não tinha ideia de quanto custava manter o apartamento onde ela morava, porque ele pagava tudo, sempre teve condições, e ela não sabia. E ele fez um seguro de banco,
muito ruim, que ela não conseguiu nem receber, ela não tinha dinheiro nem para pagar o inventário do patrimônio que ele tinha, que estava congelado. O seguro resolve isso também, né? Pensa que você tem que lidar com uma morte e vai ter que sair de casa e vai ter que morar em outro lugar e começar tudo de novo. Isso que ela trabalhava, ela tinha renda, mas não era compatível com a dele, com tudo que ele provia ali para eles. Então, assim, tem coisas que a gente prefere que nunca aconteça, mas se acontecer, se você tiver prevenido, todo mundo sofre menos, né? Então, seguro de vida, plano de saúde, reserva de emergência, é algo que eu recomendo que todos vocês tenham. Deixei aqui umas anotações, depois eu posso até mandar para vocês isso aqui, né, do gerenciamento, da importância, que é tudo isso que eu falei para vocês agora, né, do seguro de vida. Seguro de vida, façam com seguradoras, não façam no banco. O banco tem muita brecha para não pagar, né? Na maior parte dos bancos, eles podem cancelar o seguro, então você é obrigado, se você descobriu que deu uma alteraçãozinha no seu exame, você tem que mandar documento para eles. Eles vão reavaliar sua apólice, ou vão subir o valor da apólice, às vezes para um valor impagável, ou eles vão falar, olha, muito risco, não queremos mais você. E aí, na hora que você mais precisa, porque se você já foi diagnosticado com alguma coisa, você não vai conseguir em lugar nenhum mais também, né? Aí já é tarde demais. As seguradoras, principalmente as grandes, tipo MetLife e Prudential, elas têm a parte que elas não podem cancelar, você é a única pessoa que pode cancelar. E eles congelam a sua idade e sua saúde no momento da contratação. Então, qualquer coisa que venha acontecer depois, você não precisa provar nada para ninguém, tá lá, já tá dentro. Tá, né? Então, façam isso com uma seguradora de verdade, né? Investimento é com a corretora, o seguro é na seguradora, cada um no seu melhor, né? Você tira os melhores serviços naqueles que são especialistas naquilo. O Alisson falou, plano de saúde com benefício da empresa, paga um plano de saúde para pessoa física por fora. Vale a pena os dois? Depende da cobertura. Normalmente compensa manter por fora, Alisson, porque os planos de saúde, às vezes, da empresa, não cobrem tudo. Tem que ver o que eles cobram, porque às vezes você pode pegar um outro só como complementar, tá? E isso vale também para seguro. Tem empresas que pagam seguro para os funcionários, só que é um seguro totalmente diferente desse aqui que eu estou falando. Às vezes eles têm, inclusive de seguradoras, MetLife e Prudential fazem para empresas, assim, às vezes para diversos funcionários, mas ele vai cobrir, igual o plano de saúde, cobrir algumas coisas mais básicas. E normalmente é em relação ao salário também. Então, tipo, aconteceu um acidente, paga 2 salários só. Caso de falecimento, a esposa ganha 6 salários. Só isso. Não é um negócio grande, não atende diversas doenças também, né? E o plano de saúde às vezes tem isso. Para alguns exames, às vezes um exame mais caro, o seu plano de saúde da empresa não paga. Se for pouca coisa, né? Tem empresa que tem plano bom. Às vezes fica uma outra coisa de fora. Aí, às vezes, compensa você fazer uma reserva um pouquinho maior, porque o dia que você precisar fazer um exame desse, você tem. Mas se o plano de saúde da empresa pagar aquele internamento, né, uma UTI, essas coisas que são mais importantes, que normalmente, se você precisa, não tem como fugir, você vai precisar utilizar o serviço e elas são bem caras, se o da empresa já cobrar, beleza. Se for só alguns exames, aí compensa você fazer a reserva um pouquinho maior e quando você precisar fazer o exame, você paga no particular, né? E o seguro também, olha o que eles cobrem e você pode fazer um complementar realmente para a sua situação, né? Para a sua família. Ali. E acho que é isso, gente. Que horas são? Nossa, eu passei 20 minutos. Eu pretendia acabar às 8. Eu nem vi a hora. Alguma dúvida? Cadê minha... Aqui, interromper. Achei. Muito bem, dona Drica. Realmente, quem viu na primeira vez agora teve a oportunidade de ver uma aula totalmente diferente, né? O foco foi totalmente outro e, mesmo assim, uma aula, como colocar aqui no chat, uma aula maravilhosa, né? Anda muito bem. E depois, Drica, não sei se você consegue disponibilizar esse PDF também para... Sim. Show. Eu mando esse para você. Tá. Pessoal, quem está aqui assistindo, gostou da aula? Vamos merecer aqui, né? Colocando um print no Instagram, marcando o Instagram dela, seguindo ela no Instagram, né? Ela tá aqui fazendo uma aula bônus para vocês. Então, se vocês gostaram disso, ó, printzinho com você estudando em plena quarta-feira, né? Final de ano. De dezembro. Dezembro. De dezembro, né? Pensa que são, assim,
eram 70 pessoas que podiam estar aqui, né? Então, tem 23. Então, vocês realmente estão, independente do motivo do qual a pessoa não pode estar aqui, né? Independente. Mas vocês estão dedicados, estão aproveitando esse momento, podem tirar dúvidas, né? Pedir alguma coisa para a Drica nesse ao vivo, como o Alisson também já fez ali, né? Então, aproveitem esse momentinho final aqui, mais uns 5 minutinhos, até 8h30, caso alguém tenha uma dúvida, né? Senão a gente vai agradecer a Drica e deixar ela aí cuidar das coisas dela, né? Que a vida é a tarefa. Fiquem à vontade para perguntar, se lembrarem de dúvida depois, porque eu sei que tem muita coisa que a gente fala aqui que a gente vai dormir pensando, né? Aí no outro dia você acorda, putz, isso, será que eu entendi certo? Manda lá no WhatsApp, manda no Instagram, manda no direct, eu respondo, não tem problema. Às vezes, na hora que vocês forem montar a planilhinha de vocês ali, as metas do ano, lembrar, será que isso se encaixa aqui, se encaixa ali? Mas tirem esse tempinho. E uma dica que eu gosto bastante, tire um momento para você fazer isso, sabe? Igual para investir, é tão gostoso, né? Tire um momento para você fazer essa reflexão e montar esse planejamento do ano, né? Arranja aquele ambiente do jeito que você gosta, né? Se você gosta de um chá, faz um chá. Se você gosta de um vinho, pega um vinho. Acende uma vela, põe uma música que você gosta. E para ali para pensar sobre isso, né? Uma das coisas que o GTD ensina logo de cara, alguém falou aqui que trabalha como personal organizer também, né? E conhece o GTD, é tirar as coisas da cabeça para que você fique mais leve. E isso é para as coisas do dia a dia mesmo, sabe? Não é só para coisas grandes. É igual a meta, né? Você fala de investimento, você acha que você tem que pensar em um negócio enorme. Mas até para você planejar o que você vai dar de presente, às vezes, ano que vem, você precisa ter um planejamento se você quer ter um presente, comprar um presente melhor, né? Então, a mesma coisa para aquelas coisas do dia a dia, assim, sabe? Quem é qualquer bloquinho de notas, assim, eles falam assim, esvazie sua mente. O David Allen, que é o criador do método GTD, ele fala, sua mente, ela foi feita para criar soluções, para criar coisas novas, não para ficar armazenando um monte de informação e sobrecarregando, né? Sabe aquela hora que você, putz, eu só lembro das coisas na hora errada. Eu lembro na hora que eu tô tomando banho, eu lembro na hora que eu tô lavando a louça, que eu tenho que fazer um negócio lá no outro cômodo, eu lembro na hora que eu tô no banho, que eu tinha que ter ligado para fulano. Isso é normal, só que a cabeça da gente fica mil. Às vezes tem gente que faz isso na hora que vai dormir, né? Aí não consegue dormir. Então, assim, ter um bloquinho para você esvaziar a mente, seja antes de dormir ou no começo do dia, antes de começar a trabalhar, isso já ajuda pra caramba. E aí você pode riscar, anota tudo, qualquer coisa, assim, sabe? Nossa, ligar para fulano. Ah, eu preciso passar na mercearia para comprar tal coisa. Ah, eu preciso responder não sei quem. Vai anotando e tira isso da sua cabeça. No começo você vai continuar lembrando. Quando você começar a fazer isso recorrente e você aprender a confiar no que você anotou, que você sabe que vai estar ali, depois que você acordar de manhã, você vai conseguir revisar e colocar aquilo no seu planejamento do dia, você vai ver que a sua cabeça vai ficar mais leve. E isso é ótimo até para a memória, porque você para de usar a sua energia da cabeça para tentar ficar lembrando dessas coisas que você pode usar num papelzinho, no bloco de notas do celular, né? Ou separar por temas. Depois, o próximo passo seria separar, às vezes, por contexto, né? Tipo, coisas para fazer na rua, coisas para fazer do celular. Aí estou lá no Uber, eu abro minha listinha de coisas que eu posso fazer no celular, eu começo a resolver um monte de coisas da lista, aproveitando um tempo que eu já vou estar ali com a ferramenta que eu já estou na mão. Então, isso ajuda também a fazer esse esclarecimento. E aí, uma das coisas finitas, né, que é tempo e energia, você já está ganhando uma parte aí. Depois você só foca no dinheiro. Já ajuda. Isso aí. Tem uma pergunta aqui no chat, foram tantos elogios que a pergunta subiu, mas tem uma pergunta aqui, deixa eu ver, da Ana. Como estimar o tamanho da reserva de emergência? É melhor calcular pelos gastos essenciais, por todas as despesas ou pela receita? Sou servidora pública estável e meu esposo é da iniciativa privada. Eu, particularmente, eu gosto de calcular pelas despesas totais, porque eu acho que traz mais segurança, tá? Então, assim, digamos que o exemplo que eu estava dando lá, você tem 4 mil de fixo, você ganha 10, você investe 2. E aí você tem 4 de fixo e mais 4 de extra, por exemplo. Se você quiser fazer só dos 4 básicos, beleza, já é alguma coisa, mas pode ser muito pouco, principalmente porque se você tiver um parcelado no cartão que é extra, não vai estar lá dentro, e você continua pagando o cartão. Então, eu prefiro que você faça ou pelos gastos totais, seriam os 8, ou pela receita. Você quer arredondar, sabe? Tipo, não, vou manter pela receita só por garantia. Faz a mais. Porque se acontecer alguma coisa,
você tá ali tranquilo, que você não precisa, às vezes, mudar o seu padrão de vida muito rápido, né? Se você baseia em 5, porque 5 ali é o que você costuma gastar, se você precisa de algo para 2, 3 meses ali, você, putz, um aperto ali de um mês, aí você já vai ter que desfazer um monte de coisa, já tá passando por um aperto, você não vai conseguir nem fazer o seu churrasco no final de semana para poder espairecer, porque não vai caber, né? Acaba sendo mais difícil. Então, já que tá fazendo, faz maior, que eu acho que vale mais a pena. E pega lá 6 meses do seu custo total, desses 8, por exemplo, ou o da família, né? Soma o dos 2, se for o caso. Para servidor público, às vezes pode ser menor, pode ser 3, mas para alguém que é autônomo, às vezes precisa de mais, precisa de 9, 12. Às vezes pega uma média da família ali, faz 6 meses. Para quem tem filho, ou tem alguém que depende de você, é bom sempre fazer um pouco a mais, né? Porque você tem uma pessoa mais dependendo de você naquela situação, então o risco é maior, né? Quanto mais pessoas vivendo daquela mesma renda, mais problemas podem acontecer, né? Então, você fazer para cima, você garante mais tranquilidade. A única coisa que você pode tirar ali, eu acho que seria o investimento, porque se você estiver passando por problema, você não vai investir naquele mês, você vai resolver o problema primeiro, né? Mas todos os outros gastos já tá ali garantido. É igual o Edmar falou, faz com uma gordurinha, porque daí pelo menos você não se estressa, né? Não vai fazer muita diferença, assim, se você está fazendo... talvez você vai juntar por mais 2, 3 meses ali, meio ano que seja, mas pelo menos você fica mais tranquilo. É isso aí. É isso. Alguém tem mais uma dúvida? A Márcia colocou ótima aula, Luciana, já estou seguindo, maravilhosa aula. Reflexiva agora, a Letícia colocou, a Vera colocou excelente aula, Glaucia também. Já vamos ficar pensando. Agora é o momento que a gente, assim, agora já é um pouquinho tarde, né? Então, se a pessoa não jantou, talvez ela não vai fazer, mas se ela já jantou, ela está pensando, cara, eu vou extrato. Vou abrir meu extrato aqui, vou abrir um Excelzinho, né? Fazer alguma coisa. Direita, pediram... Começa pelas metas, não começa pelo extrato, gente. Começa por aquilo que vai dar mais prazer e te dar ânimo, porque senão você já desanima, você vai fazer suas metas com o pé atrás. Você fala, nossa, eu fiz tal coisa errada, não vou dar conta. Comece sempre pelo melhor, porque você vai ficando animado e aquilo serve de incentivo para você corrigir. Tá? Não vai pelo bom primeiro. Não faça que nem os pênaltis do Brasil, né? Não deixa o melhor por último. Começa pelo melhor. Começa pelo melhor que a gente viu que pode dar ruim, né? Pode dar ruim. Nossa, eu adoro essa época do ano, fazer essas metas, começar a olhar, escolher qual livro que vai ler, o que vai fazer, sabe? Parece que é expectativa. Tudo bem, é só uma noite de diferente, né? Você vai dormir, dia 31, acordar dia primeiro. Mas só de eu ter as metas ali organizadas, já parece que renova. Você vai fazendo um ajuste ali. E assim, não... Se vocês estiverem fazendo isso pela primeira vez, vocês não vão passar por isso agora, mas no próximo ano. Não se frustrem caso vocês não tenham realizado tudo que vocês colocaram. É a coisa mais normal do mundo, né? É só a vida acontecendo, não tem nada demais. Tá ali só para você ajustar, para você lembrar de no outro ano você focar naquilo ali, para não passar desapercebido. Tá? Não desanime, porque tem muita gente que desanima, se culpa, né? Você tem que olhar realmente ali qual que foi a situação e ser prático, né? O que dá para ser feito? Tem alguma coisa que dá para ser feita? Às vezes não tem. Então, faz parte. Drica, suas redes aí para o pessoal seguir. Deixa eu escrever aqui, porque meu nome é meio Eu ia falar, ninguém mandou ter sobrenome difícil, né? Na verdade, eu tenho um Fernandes no meio, mas aí o problema, se eu coloco o Fernandes, é que tem um monte, daí fica difícil de achar do mesmo jeito. Eu, por exemplo, vocês não vai me encontrar lá como Jéssica Halberstadt Garcia, porque aí até o soletrar o sobrenome do meio, meu Deus. Eu já mudei para o Drica, que é mais fácil, porque para falar Adriele, aí eu tenho que falar, é com 2 L's e com E. Tipo, já vem, é automático, né? Adriele com 2 L's e E, Fernandes, então. Eu nem sabia teu nome, você acredita? Não sabia. Olha que a gente se conhece faz anos, pra mim era Drica. É que todo mundo chama Drica. É a melhor coisa. Se eu pudesse mudar, eu assinaria Drica, porque eu morro de preguiça de escrever Adriele, porque é grande. Aí eu tenho que assinar Fernandes também é grande. Sorte tem meu irmão que chama Ian, são 3 letras só, não precisa soletrar, é rápido de escrever, é tão mais fácil, meu nome é enorme. Aí tá bom. Eu fiz uma adaptação. Eu pensei que fosse Adriana. Acontece bastante. Adriana é o mais comum. É o mais comum, é o mais comum. Eu achei que fosse a Adriana também, tá? Sendo bem sincera, achei que fosse a Adriana.
Mas a Adriana nem combina muito com você mesmo. Muito bem. Drica, foi um prazer. Muito obrigada por esses Muito obrigada. ensinamentos. Pessoal, valorizem nossa musa no Instagram. Acompanhem, porque é bem legal. Além de tudo, é legal acompanhar os stories de Drica. Então, vale a Andei pena. meio em falta esses dias, que estava meio corrido, mas sempre que dá eu volto e tiro o atraso. Vocês aprendem muito, eu abro bastante caixinha, então vocês também podem tirar dúvida com ela por lá, né? Ela sempre tem uma caixinha aberta, com vários assuntos diferentes, então aproveitem aí. Muito obrigada pela noite, pessoal, pela companhia. Obrigada, gente. Beijos, nos vemos. Quem quiser rever a aula em algum momento da vida, ela vai estar disponível, tá? Mas agora eu vou baixar, vou subir no YouTube, a Drica vai me passar o PDF. Então, assim, quem viu hoje, viu. Quem não viu, vai demorar um pouquinho, mas um dia ela vai estar disponível e eu mando por e-mail, tá? Ah, Jéssica, não recebi e-mail nenhum, não consigo, não recebo seus e-mails. Você me manda um e-mail que eu respondo naquele, tá? E daí fica o e-mail não se perde. Daí ele fala, não, ela realmente estava querendo contato dessa pessoa, desse ser, e aí você vai começar a receber meus e-mails, tá? Mas vai ir por e-mail, não vai ir no Telegram, porque, como eu falei, era um bônus para poucas pessoas. Muito bem, pessoal, agradecendo aqui. Só gratidão, portanto. Boa noite, pessoal. Boa noite, Drica. Até mais. Boa noite, obrigada, pessoal. Tchau, tchau.